E no vídeo de hoje nós veremos que o grande rei se desespera, é repreendido por um jovem herói e é aconselhado por um velho sábio a tentar aplacar a ira de Aquiles. E também como o jovem pupilo de Zeus, chamado de jovem na versão de Odorico Mendes, tem uma epifania sobre o real valor da vida, ante outros valores. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Redes Mortal e ao desafio de leitura do dia 94, minha forma de tentar descobrir a resposta de 1 milhão de dracmas. Afinal, quantos livros dá para uma pessoa ler em um ano, lendo apenas diariamente 30 minutos? E vamos ao conteúdo do nosso vídeo. Nós estamos lendo a Ilíada, na tradução de Odorico Mendes, uma tradução efetuada no ano de 1874. E este é o canto 9, que eu denominei a lucidez de Aquiles, mas que é comumente chamada de a embaixada. E vamos ao conteúdo. Vamos aqui. A primeira parte, o desalento do grande rei. Após a derrota humilhante sofrida no dia anterior, o pânico e a dor acabam tomando conta do acampamento grego. E aqui Homero utiliza uma metáfora da tempestade no mar da Trácia para descrever o estado psicológico dos líderes aqueus. E dessa forma ele prepara o terreno para a grande crise que abala o espírito de Agamemnon, que, em profundo desespero, convoca uma reunião secreta com os líderes gregos. E nessa hora ele desaba em pranto diante dos outros reis, que Homero descreve aqui como se fosse uma fonte de águas escuras. E enquanto ele está chorando e se lamentando ali, ele acusa que Zeus o traiu por ter lhe prometido glória, e agora ele exige um retorno inglório. Esse desespero ele culmina num ponto em que Agamemnon faz uma proposta radical de abandonar a guerra, de fugir nas naus, entrar nas naus, porque Heitor está prestes a incendiar todas as naus, então é melhor que eles partam. Agamemnon perde o controle ali. E imediatamente se instala um silêncio no acampamento. Mas, após essa proposta de fuga dada por Agamemnon, e esse silêncio, Diomedes se levanta. Embora ele seja um dos heróis mais jovens daquele exército, ele quebra o silêncio com um discurso de desafio a Agamemnon mesmo. Ele se coloca frontalmente em oposição ao grande rei. Ele critica a falta de coragem dele e se lembra das ofensas passadas. Para quem está acompanhando cada canto que nós estamos exibindo aqui durante esse tempo do desafio de leitura, nós vimos que no canto 4, quando os exércitos estão se perfilando para partir para a batalha, Agamemnon
ele repreende Diomedes porque o exército de Diomedes é o último exército a se locomover. Só que Diomedes ele aceita calado a repreensão e só parte para a batalha. E nos outros cantos nós vamos ver que batalha. Ele prova o valor dele com as ações e não com as palavras. Então Diomedes critica a falta de coragem de Agamenon. Se lembra das ofensas e Agamenon. Conta aquela história lá de que eu era menos corajoso que os meus antepassados, que o meu exército era o último a se colocar na batalha. E ele declara que, ainda que todo exército fuja, ele, Diomedes, e o seu fiel companheiro, Stênelo, eles permanecerão em Troia até que ela caia, pois eles contam com o apoio divino. Cara, isso assim é surreal. O herói mais jovem confrontando a, a posição desesperada de quem deveria ser o líder e elevar o moral de todos. E ali não, Agamenon já se entregou. Na cabeça de Agamenon já está tudo perdido e as naus estão queimadas e eles não vão conseguir voltar para a Grécia se eles permanecerem naquela batalha. Depois dessa posição rígida de Diomedes, entra em cena o sábio Nestor. Nestor ele tenta apaziguar essa situação. Ele elogia a coragem de Diomedes, mas ressalta que Diomedes é muito jovem para entender tudo. Ele não tem a última palavra sobre a situação. E assume o controle do discurso daquela assembleia formada pelos líderes. Ele assume a palavra e dá um conselho mais completo, tentando abranger todos os pontos. Ele condena radicalmente as disputas internas. Ele praticamente ordena que haja uma organização de sentinelas na muralha, que no canto anterior nós vimos que os gregos criaram uma muralha da noite para o dia para defender os acampamentos, e isso foi uma boa coisa, porque se não fosse por aquela muralha, o Heitor já tinha conduzido os exércitos troianos, a coalizão troiana, até as naus gregas e a coisa não teria saído muito bem. Então, Nestor aconselha que seja colocados sentinelas do lado de fora da muralha e sugere que Agamenon, naquele momento, forneça um banquete aos líderes e decidam o destino dos exércitos diante daquele acampamento troiano, que no final do canto 8 nós vimos que Homero descreve as fogueiras do acampamento à noite como se fossem estrelas do céu, de tão numerosas que eram. E esse conselho é prontamente atendido por Agamenon. Agamenon pega todos os mantimentos que ele pode reunir, animais, comida, vinho de suas naus, e dá um banquete para os líderes. Nestor diz que decisões capitais elas não podem ser tomadas de forma apressada e de barriga vazia. Então Agamenon oferece um banquete. E os líderes gregos se organizam, dão um jeito de organizar a guarda das muralhas. 7 chefes
seguidos por 100 soldados, se posicionam entre o muro e o fosso, porque nós devemos lembrar que após a muralha foi feito um fosso para que o fosso guarnecido de armadilhas para que os troianos não saltassem o fosso e chegassem facilmente às muralhas, porque nós devemos lembrar que essas muralhas elas não são de pedra, são muralhas feitas de madeira. E, paralelamente, Agamenon volta a assumir o seu papel de rei e de anfitrião, recebendo todos os chefes do banquete. E após o fim da refeição, Nestor começa a falar, exaltando o poder de Agamenon, que foi dado pelo próprio Zeus, mas ele logo passa a criticar o rei. Ele lembra que ele agiu contra o conselho dos sábios quando ele decidiu, por conta própria, roubar a escrava Liseida de Aquiles. Então, Nestor ele incentiva que o soberano tente encontrar uma forma de aplacar a ira de Aquiles através de presente de palavras gentis. Mais uma vez, Agamenon cede ao conselho de Nestor. Nós já vimos nos cantos anteriores que, aparentemente, Nestor é uma das poucas pessoas a quem Agamenon confia quase que cegamente. Então, cadê o que nós podemos ver aqui? Então, Agamenon ele reconhece diante de todos os reis presentes que ele foi vítima de uma cegueira. Cegueira, eu acho que é uma deusa, é chamada de Ati. Ele foi vítima da cegueira enviada por Zeus, quando ele insultou Aquiles. Ele está dizendo assim, olha, meio que ele está se desculpando, a culpa não foi minha. Zeus mandou que viesse a cegueira e eu sofri apenas as consequências das ações divinas. Fui vítima da cegueira, eu concordo, quando eu tirei a escrava de Aquiles, mas para compensar o meu erro e trazer Aquiles de volta, Agamenon passa a dizer que ele vai oferecer vários presentes para que Aquiles concorde em voltar para a guerra, porque eles acabam percebendo que essa guerra, na verdade, já era sabido desde antes da guerra começar. Daquele livro do... Eu sempre esqueço. Cláudio Moreno, A Guerra de Troia. Nós temos aqui nós temos lá o panorama geral da guerra, desde os antecedentes até após o que é narrado das obras de Homero. Então, os gregos já sabiam que a guerra ela só seria vencida com a ajuda de Aquiles. E aqui, para tentar fazer Aquiles voltar à guerra, porque eles estão na iminência de perder tudo, Agamenon ele diz que vai dar muitos tesouros a Aquiles. Ele oferece tesouros de uma tal grandeza como nunca jamais foi ofertado a ninguém. Ele oferece tesouros para o tempo presente, que ele já vai dar para Aquiles. Ele oferece tesouros no futuro e, além de oferecer também uma aliança de sangue, ele oferece a mão de uma das três filhas dele para que Aquiles possa pegar que melhor lhe agradar e assim ele tenta aplacar a ira do herói.
e isso ele fala aos chefes gregos. E, e é escolhido o. Assim, enquanto ele está discursando ali, ele fala assim, mas eu ofereço isso, mas o Aquiles tem que reconhecer que que eu tenho uma prevalência sobre ele. Eu sou mais potente, sou mais poderoso e sou mais velho também, e ele tem que se submeter a mim. Ele, praticamente ele perde a noção ali quando ele está. Ele começa a oferecer muitos presentes, muitos tesouros, aliança, oferece 7 cidades para que Aquiles governe, 7 cidades do reino de Agamenon. Uma coisa assim monumental, sem tamanho, algo, poderíamos dizer, faraônico. E é escolhido um conselho que vai levar essa mensagem a Aquiles e tentar trazer Aquiles de volta para a guerra. E esse conselho ele é estrategicamente escolhido. Três, é, três mensageiros são enviados. Não são qualquer um entre os reis. São aqueles entre os quais Aquiles mais respeita. O Nestor fica muito contente com essa proposta de Agamenon. E ele assume assim a coordenação de escolher aquele conselho. Ele nomeia Fênix como líder do grupo, acompanhado por Ajax e Odisseu, além de dois arautos. Os arautos eles dão um caráter, digamos assim, oficial. Assim, não é como se fosse uma visita qualquer de 3 amigos. Aquele grupo que está indo até Aquiles vai precedido de arautos para dar o caráter oficial à visita. Então ele nomeia esses 3. E antes de partir, Nestor expõe. Ele faz ali os ritos religiosos. Ele impõe um momento de purificação ritual, silêncio reverente e invoca a proteção de Deus, de Zeus, para que a missão seja bem sucedida e convencer Aquiles. Esse conselho que Nestor propõe é acatado por todos. É realizado o ritual de purificação, é derramado o vinho, e eles partem. Nestor ele reforça principalmente para Odisseu a importância daquilo que eles estão prestes a fazer. E esse grupo vai caminhando pela beira do rio, suplicando a Poseidon que amoleça o coração de Aquiles. Essa embaixada ela chega ao acampamento dos Myrmidões e encontra Aquiles numa situação curiosa. Aquiles está calmamente tocando uma lira e cantando o heroísmo de heróis do passado. Ele canta a glória desses heróis, enquanto o seu melhor amigo, Patroclo, escuta em silêncio. Quando Aquiles avista os emissários liderados ali por Odisseu, ele se levanta prontamente e apesar da ira que ele guarda no coração, ele recebe de forma calorosa e muito amigável. E ele declara para eles que aqueles lá são, entre todos os aqueus, são os que ele mais estima. Ele recebe esses embaixadores em sua tenda, no lugar onde tem, dito lá, tem tapetes púrpuras. Ou seja, é o melhor lugar possível que ele tem para receber. Ele pede para que seja servido vinho,
E com a ajuda do Patroclo, ele prepara ali a carne, ele assa a carne, ele mesmo serve todo mundo. E após o, o ritual, que na verdade esse banquete, a primeira parte é oferecida primeiro a Zeus. Ser feito as oferendas, que são chamadas aqui de primícias, né? Primícias ao fogo. Eles se sentam e Aquiles se senta de frente para Odisseu. É dito que ele senta de frente para Odisseu como se fosse numa posição de oposição. Ele já entendeu que aquilo ali veio uma mensagem importante e ele entendeu que Odisseu ele tem ele usa de ardis. As palavras de Odisseu são ardilosas. E ele se senta de frente para Odisseu. E prepara ali o ambiente para a conversa. Todo mundo saciado. Vai começar a conversa que ensejou essa visita. E, então, após o banquete, o Ajax ele faz um sinal sutil assim para Fênix e Odisseu toma a iniciativa ali. Odisseu faz um brinde a Aquiles, exalta a sua hospitalidade, mas imediatamente ele passa a pintar um quadro sombrio para a situação dele e dos seus aliados. Odisseu ele lembra as recomendações que o pai de Aquiles, Peleu, fez sobre que ele controlasse a ira e repete essas recomendações, palavra por palavra, e repete também a oferta colossal que Agamenon fez a ele. E encerra o discurso dele instigando o orgulho de Aquiles. Da seguinte forma: ora, olha só, o Heitor ele está lá fora e ele anda falando aos quatro ventos que ninguém entre os aqueus é capaz de vencê-lo. Só que o Aquiles, ele, apesar de ter recebido amigavelmente a embaixada, ele toma o ar sério. Ele rejeita, ele muda na mesma hora ali, ele rejeita totalmente a proposta de Agamenon e a diplomacia de Odisseu. Ele diz que Agamenon é o rei ingrato. E ele passa a reclamar. Ele diz que ele se doou para a guerra, ele passou muitas privações, conquistou riquezas e Agamenon sempre ficava com a melhor parte. E não ia para frente de batalha. Quem estava lá na batalha era o Aquiles. Estava ganhando as guerras. Ele se compara a uma mãe pássaro que deixa de comer para alimentar os próprios filhos. E ele fala também ali que o valor daquilo ali não é grande coisa, porque tesouros eles podem ser saqueados, assim como ele mesmo saqueou outros lugares quando ele venceu as batalhas. E ele fala também que ele conta para aquela embaixada ali que a mãe dele, a deusa Tétis, revelou para ele que ele poderia ter dois destinos. Ele poderia ter uma vida curta, mas com glória, que seria lembrada das futuras gerações, ou ele poderia escolher entre uma vida longa e comum, mas não as duas coisas. Esse é o duplo destino dele. E ele fala ali, Aquiles diz assim, olha, eu já me escolhi aqui, eu quero ter uma vida longa, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para junto do meu pai, e
E eu vou partir logo. Eu quero partir logo. Eu já escolhi. Para mim, tesouros não tem valor. Eu também não quero me casar com uma filha de Agamemnon e me sujeitar a ele. Eu vou me casar com uma mulher que meu pai escolher para mim, da minha própria terra, e por ali eu vou ficar e vou ter uma vida longa e não quero saber de batalha. Na verdade, as glórias da batalha, os tesouros conquistados, eles podem ser saqueados, mas uma vez que o sopro de vida abandona o corpo, ele não pode ser comprado e nem tomado de volta. E eu já me escolhi. Eu vou ter uma vida longa, como a minha mãe me revelou, e vou ter uma vida comum lá na terra de Peleu. Aquiles, ele rejeita, ele não aceita. E ele fala ainda mais, olha, se Fênix quiser, ele pode ir comigo. Ele fica aqui e nós partiremos logo ao amanhecer. Eu não vou obrigar, mas se Fênix quiser, ele parte comigo. E com relação a essa escolha que Aquiles faz ali, na verdade, eu digo que é um lapso de lucidez que Aquiles tem aqui. Ele entende que, que esses valores, na verdade, eles não são grande coisa ali. Tu pode morrer a qualquer momento da guerra, do que vale a honra quando todos os guerreiros mortos, o pagamento para eles é uma cova, é ser enterrado numa cova do mesmo tamanho, tanto o corajoso quanto o medroso, e receber terras por cima de seu cadáver. Esse daí é o preço para quem morre em batalha e conquista a glória. E o Dorico Mendes, ele faz ele deixa uma nota aqui e fala aqui que o desejo o desejo do herói de casar com uma que se acomode e se deleite nas possessões de Peleu, e não com senhora de corte pomposa, como então era Argos e Micena, a qual não se habituasse a uma vida simples e caseira. Na verdade, quem mora no campo e mesmo em pequenas povoações faz mal em casar em grande cidade, e pior ainda em corte. A boa da consorte nunca estará satisfeita em casa. Suspira teatros, bailes mascarados, passeios e carruagens de luxo, pelas bonitas lojas, pelo mundo, pelo tumulto das ruas, e não cessa de inspirar ao marido a ideia de ir gastar em 6 meses o poupado em 10 anos. E as notas do Dorico Mendes são maior, que ele fala, ele compara situações da época dele com essa mesma situação que o Aquiles está recusando. Ele não quer se casar com uma rainha de Micenas. Ele quer viver uma vida simples lá na terra dele. E o Dorico Mendes, ele, ele confirma a posição acertada de Aquiles. O que muitos consideram intransigência do herói, que ele se recusou a receber tantos tesouros, eu encaro como um surto de lucidez. Ele entendeu o que realmente estava em jogo ali. Era ele entregar a vida dele. Simplesmente isso. E nós temos aqui, já passamos pelo discurso de Odisseu, né? Por isso eu coloquei esse título aqui. Na verdade, era intransigência ou lucidez. Eu acho que Aquiles entendeu ali realmente o sentido da vida naquele momento. Foi uma espécie de epifania do herói. Mas é aqui que entra o discurso de Fênix. Fênix, ele
E entre os prantos. Até então, eu acho que Fênix não tinha sido apresentado da Ilíada. Então vamos ver quem é Fênix. Fênix, em pranto, declara que não pode abandonar Aquiles. Ele passa a narrar a própria tragédia pessoal dele, quando ele fugiu de casa após ser amaldiçoado pelo próprio pai, por causa de uma concubina que ele mantinha, e, e ele tomou, meio assim, que tomou essa concubina a pedido da mãe, porque ela estava perdendo a atenção do pai dele e tal, e ela pediu para que ele se unisse com a concubina para que ela não quisesse mais o marido dela. E ele atendeu a mãe e foi amaldiçoado pelo pai, de que ele jamais teria filhos. E ali, quando ele foge da casa do pai, depois que ele está com esse problema lá, que ele foi amaldiçoado pelo próprio pai, ele é acolhido como se fosse o próprio filho de Peleu nas terras de Peleu. E o discurso de Fênix combina com uma lembrança tocante da infância de Aquiles, que ele lembra que quando Aquiles era pequeno, Aquiles brincava, às vezes quando ia comer, cuspia vinho fora, se sujava ele e tudo mais, que ele cuidou de Aquiles como se fosse o próprio filho que ele nunca poderia ter, porque ele foi amaldiçoado pelo pai a nunca ter filhos. Ai, ai, tô com o nariz congestionado, mas eu tô gravando o vídeo. Fênix, ele argumenta que até os deuses, sendo superiores em poder, são flexíveis e aceitam súplicas. Ele está comparando ali Aquiles. Você recebeu aqui várias doações, até os deuses se compadecem quando eles recebem presentes. E ele faz aqui, ele fala aqui, eu acho que é uma questão religiosa dos gregos, que a ruína, que, pelo que eu entendi aqui, são deusas e não apenas uma deusa, Ate, ela é veloz em causar o mal, ela chega muito rápido. E as preces, elas são figuras frágeis e lentas, são mancas e vesgas. E ele adverte a Aquiles de que rejeitar as preces, quando elas chegam, porque elas sempre chegam atrasadas, isso acaba sendo punido pela própria ruína. Ele conclui o discurso dele para Aquiles que seria até compreensível se Agamemnon não tivesse oferecido tantos presentes, mas diante da grandiosidade daquelas ofertas, isso acaba sendo um erro. E ele lamenta por isso. Ele ilustra aqui mais uma vez essa posição, tentando aconselhar o seu filho adotivo, Aquiles. Ele ilustra com uma situação da, da parábola de Meleagro. Ele diz que ele lembra, né? Isso vem da tradição grega, que Meleagro foi um herói que se retirou da guerra após ter sido amaldiçoado pela mãe. E mesmo com a cidade em chamas, e com a súplica do seu pai, dos seus irmãos, para que ele voltasse ao combate, somente após a esposa Cleópatra, esposa de Meleagro, descreveu os horrores da cidade em chamas, foi que ele resolveu ir para a guerra, mas já era tarde, porque quando ele chegou não dava mais para salvar nada, embora ele tivesse ganhado a guerra, ele não ganhou os prêmios que tinham sido prometidos para ele, porque a cidade ficou ressentida por ele não ter agido a tempo.
E ele adverte que o mesmo pode acontecer com Aquiles. Ele está recebendo uma grande oferta, mas se ele for tarde demais, ele pode ficar sem nada, ele pode perder tudo. O que nós sabemos que vai acontecer. Ele vai ser intransigente, e só quando ele perder tudo, que para Aquiles é a amizade de Patroclo, e que nós podemos ver aqui que tem um jogo de palavras que é feito aqui. A esposa de Meleagro é Cleópatra. E o amigo amado de Aquiles é Patroclo. Tem um jogo de palavras aí que as sílabas que formam um nome formam outra. Quem leva Meleagro a resolver lutar é Cleópatra, e quem levará Aquiles de volta à batalha será Patroclo. E só que Aquiles ele responde a Fênix que ele não precisa das honras dos gregos, honras, no caso, os presentes, pois a honra que ele recebe vem de Zeus. E ele pede que o velho mestre não o aborreça com o seu choro em favor de Agamemnon. Ele fala assim, que ele vai vai ajeitar um lugar para que Fênix durma ali e parta com ele ao amanhecer, e que vai compensar Fênix com o domínio do próprio reino dele. E por fim, ali, tentando encerrar logo aquilo, ele faz sinais ali, faz um sinal pro Patroclo e para os criados que ajeitem o leito para Fênix, como se ele estivesse dizendo, olha, isso daqui já acabou. Já estou ajeitando tudo aqui, nós vamos dormir, vamos nos recolher para partir pela manhã. Pô, e ali o Odisseu e Ajax se entreolham e percebem que eles estão sendo mandados embora, assim, de forma indireta. E o Ajax, ele fica aqui irado nessa hora, assim. E praticamente diz assim, pô, Aquiles, tu não tem nenhum respeito por nós? Por todas as batalhas que nós lutamos juntos? Ele irrompe assim, e fúria, ele diz assim, Aquiles, tu tá sendo, tu não tá sendo razoável, tu tá sendo cruel com a gente. Isso é uma situação absurda. Qualquer homem no teu lugar ia aceitar uma compensação. Até pela morte de parentes é aceito compensação. E o Ajax, ele tá falando aqui em relação à cultura, né, de que a morte ela poderia ser compensada com pedido de desculpa e o pagamento ali para que o ciclo de matança não fosse se estendendo ao infinito, parente mata parente de um lado, de outro, para que a coisa se acabe. Ele diz que até a morte ela pode ser negociada e o Aquiles não aceita nada. E assim, o Ajax ele vai falando ali, olha, tu ficou triste por causa de uma escrava, mas a Agamemnon te mandou 7, tá te oferecendo 7 e te devolve a que ele te tirou. E, e ele continua. Mas aí o Aquiles corta o Ajax, ele fala, ele admite assim, eu sei, Ajax, tu tem razão, mas o Aquiles, ele confessa que o ódio dele por Agamemnon, é, ele, ele só cresce toda vez que ele lembra que Agamemnon tratou ele como se ele fosse um vagabundo, um estrangeiro. E ele fala assim, tá bom. E o Aquiles aqui, depois do que o Ajax falou, ele muda a posição dele um pouco. Ele diz que ele não vai partir imediatamente, ele vai ficar por ali mesmo, ele não vai mais partir de manhã. E que ele vai ficar lá
E se os troianos destruíram o acampamento grego, quando eles chegarem nas naus dos Mirmidões, ele vai combater os troianos e derrotá-los. Ele diz aqui, olha, eu vou ficar aqui, mas eu só vou lutar se eles invadirem o meu espaço. Ele fala isso. Parece que nem a inteligência, os planos ardis de Odisseu, e nem o, o amor do pai adotivo de Aquiles conseguiram demover ele da decisão dele de partir. Mas o, o, o discurso guerreiro ali do Ajax, dizendo que eles tinham lutado juntos, eles eram tipo como se fossem irmãos de guerra, aquilo ali causou um impacto. Na verdade, dá para demonstrar aqui que Ajax era provavelmente o guerreiro que ele mais respeitava em batalha. Porque nós podemos ver que Agamenon ele não respeitava pelo tamanho de exército, pelo número de naus, pelo poder, pela riqueza. Não era isso que ele respeitava. Ele respeitava a honra individual. E assim o Odisseu e o Ajax, eles fazem uma oferenda de vinho aos deuses. O Pátroclo organiza ali a tenda para que Fênix fique. E o canto 9 ele caminha para o fim com a, a descrição ali do sono de Aquiles, de Pátroclo, e cada um acompanhado por uma mulher capturada de conquistas anteriores, né? Ali, embora Aquiles esteja muito triste por perder a cativa dele, ele não deixa de dormir com outras cativas. E, e o Odisseu e o Ajax voltam sem o Fênix, voltam ao acampamento e o Odisseu ele, eles são recebidos ali calorosamente pelos outros reis e eles perguntam, e aí, como é que foi? O Odisseu fala assim, olha, não deu certo o negócio lá com Aquiles não, ele recusou tudo. Ele está enfurecido e ele mantém a fúria dele. E ele ainda faz pouco caso de todos os presentes que foi dado. O conselho que Aquiles deu é que todo mundo tem que fugir dele, que ele vai partir pela manhã. É interessante aqui lembrar, eu deixei de comentar, que enquanto Odisseu tá falando dos presentes que o Agamemnon ofereceu a ele matreiramente omite o fato de que Agamemnon tinha exigido que Aquiles se submetesse à autoridade dele. Porra, o cara já tá chateado com o outro e o Agamemnon, o Odisseu ali entende que se ele falar mais isso aí, a coisa azeda de vez. O Odisseu jamais levou essa parte da conversa aos ouvidos do Aquiles. E mesmo assim, tudo foi por água abaixo. Nessa hora, quando o Odisseu fala isso, o silêncio toma de conta do acampamento. E quem quebra o silêncio é mais uma vez Diomedes. Diomedes, ele quebra o silêncio. Ele repreende Agamemnon por ter tentado subornar o Aquiles. Ele afirma que isso só tornou o filho de Peleu ainda mais arrogante. O conselho que Diomedes dá é que deixe Aquiles de lado e que o exército se prepare para lutar por conta própria quando amanhecer. E que Agamemnon tome a liderança, tome a frente do combate. Essas palavras de Diomedes são aplaudidas efusivamente e ele sugere que todos descansem e que retornem à batalha pela manhã. E dessa forma, o canto 9 se encerra. E eu tenho algumas observações aqui. Na verdade, eu poderia observar mais coisas, mas
eu não quero ser exaustivo, eu quero extinguir tudo que possa ser dito acerca desse canto. Podem ser feitas muitas reflexões, mas a reflexão que eu quero fazer aqui é acerca de Agamenon. Agamenon é um rei que erra, e ele costuma errar feio e errar repetidamente. Existem alguns motivos aqui, mas eu quero elencar apenas os erros de Agamenon que Agamenon cometeu apenas no canto 9. O primeiro erro de Agamenon foi o desespero. Ele se desesperou, ficou cego ali, foi tomado por Atia e sugere que todo mundo fuja das naus. O segundo erro de Agamenon é que quando ele está tentando fazer algo para aplacar a fúria de Aquiles, ele perde o controle e cai na megalomania de se achar o maior de tudo por causa do tanto de presentes que ele está oferecendo, está tentando ali subornar o Aquiles e acaba exigindo que Aquiles se submeta ao poder dele. Segundo erro de Agamenon. E o terceiro erro de Agamenon é o que é exposto no final do canto 9 por Diomedes, que é alimentar a fera. Quando Agamenon oferece esse mundo de presentes para Aquiles, essa quantidade sem fim de tesouro, para imediatamente, para o futuro e uma aliança de sangue, Aquiles ele tem noção de que ele é imprescindível. E aquilo alimenta, incentiva a soberba de Aquiles. E esse é o terceiro erro de Agamenon. Mas Agamenon não é um rei que só erra. Ele é um rei grande, ele foi escolhido por Zeus, ele porta o cajado de Zeus, mas e Agamenon também acerta. E o acerto de Agamenon no canto 9 foi ter ouvido o conselho de Nestor. Na verdade, nós não podemos imputar a Agamenon o papel de vilão. Não é como se ele fosse um vilão. Ele é um rei que toma decisões difíceis e ao decidir coisas difíceis, todos estão sujeitos ao erro. A soberba, aqui eu diria que é o maior erro de Agamenon. Ele acaba errando muito, porque ele se tem em muita grande conta além do limite, mas ele também tem a capacidade de ouvir. E por aqui eu gostaria de encerrar os meus comentários sobre o canto 9 da Ilíada. Agradeço a todos que escutaram até o momento, e para quem não viu ainda os vídeos anteriores, que eu trato do canto 1 ao canto 8 da Ilíada, e os demais vídeos das leituras de outros livros, eu aconselho que dê uma olhada no canal e resgate os vídeos anteriores. Tá? Muito obrigado e até a próxima.